Graça e paz, amém? Enquanto isso, querido, vamos abrir a Bíblia, o nosso texto de hoje, que é 1 Reis, capítulo 21. Obrigado, Deus, bendito é teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua palavra e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo. Ó Deus, fala com cada um de nós e nos ensina lições nesta noite que vamos aplicar para a nossa vida, ó Deus, para nós podermos caminharmos de acordo com a tua vontade, dentro do plano do Senhor. Livra-nos de pecar contra ti, livra-nos de fazer aquilo que não te glorifica. Desde já te agradeço, te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. A leitura da Bíblia vai nos abrindo a mente a cada dia, vai nos abrindo o coração e o entendimento, irmãos, de como Deus age, né? O modo de Deus agir. Eu disse para os irmãos que nós só conseguimos conhecer o caráter de alguém pelas ações dessa pessoa. Então, a gente chama de bom caráter uma pessoa que faz coisas boas, né? Mau caráter a gente chama a pessoa que faz coisas ruins, coisas que são contra, né, os princípios da moral, da ética. E Deus não é diferente. Você conhece Deus pelo agir de Deus, pela maneira de Deus agir. E aqui nós encontramos um capítulo muito emblemático, cheio de lições para nós, né? Lições que a gente não deve fazer, outras que a gente deve fazer. Mas vamos lá então. Essa vinha de Nabote, ela era, na verdade, uma vinha que se encontrava muito próximo do palácio do rei. Então o Nabote era proprietário dessa vinha, que fazia divisa com o palácio do rei Acabe. Obrigado, irmão. E aí o que acontece? Nabote era um homem temente a Deus. E a prova de que ele é temente a Deus foi o fato dele recusar vender a herança dele para o rei Acabe, quando o rei Acabe chega e pede a ele a herança. Os irmãos devem se lembrar que na semana passada eu disse, né, que Acabe de tal maneira ia sair daquela rejeição de Deus, quando Deus mandou Elias falar com ele, aliás, mandou Elias não, mandou o homem de Deus falar com ele mais de uma vez sobre a sua sentença. Eu disse que ele sairia dali um trator na maldade, né? E esse capítulo 21 mostra isso, porque ele olha a vinha, né, deseja a vinha e ele quer comprar aquela vinha ou trocar por uma outra. Nabote vai dizer para ele não, de forma alguma. O versículo 3, Nabote responde assim: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Talvez alguém vai dizer para você que ele disse isso porque aquela herança tinha um valor sentimental muito grande, por ser herança, pertenceu ao pai e tal, mas não é só por isso, irmãos. A Bíblia diz em Números, eu anotei para você ver ali, a Bíblia diz em Números que a herança de ninguém em Israel podia ser vendida, tá? Então aí Acabe se levanta contra um princípio bíblico, um princípio da lei de Deus. Nem por hipótese alguma Deus permitia que a herança dos filhos de Israel fosse vendida. Por quê? Os irmãos que estudaram a Bíblia aí sabem disso muito bem. É para que a herança que Deus havia dado na divisão das terras não se perdesse. Cada tribo tinha seu direito, e se por acaso houvesse compra de um terreno, no ano do jubileu, aquilo ali se desfazia todo o negócio e voltava para o proprietário anterior, o primeiro proprietário. Então, desde o princípio, Deus não queria que as terras de Israel fossem vendidas e se perdesse. Alguém achou os números aí para ler? Se você der uma olhadinha lá, em Números 36, 7, tem outros textos, tá, irmãos, que vão falar, da questão da herança, né? Esse 36 vai falar da herança das filhas herdeiras. Então veja bem, vai dizer assim: assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Não era para vender. Então quando Nabote diz: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais, não é apenas um valor sentimental, porque às vezes a gente vai e pega por alto e fala: não, ele tinha grande amor pela terra. Não era só isso. Pode ser que ele tinha isso, mas também havia ali uma lei de Deus, uma ordenança que Nabote não poderia querer, não poderia desejar. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer, irmãos, que quando o rei Acabe recebe um não, ele fica muito, muito, muito triste.
E ele fica aqui igual um menino pirracento. Eu tenho ele, não sei se os irmãos que leram aí, eu gosto de ler a Bíblia e procurar o sentimento que tá ali por trás daquela leitura. Ele fica igual um menino pirracento, irmãos. Ele fica emburrado, ele fica para os cantos, ao ponto da mulher dele ver. A Bíblia diz assim: então Acabe veio desgostoso e indignado ao palácio por causa da palavra de Nabote, que dizia: eu não te darei herança. A Bíblia diz que no versículo 4 que ele deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Misericórdia. Conviver com uma pessoa assim não é brincadeira, né? Imagina aí o seu marido, irmã, ser um camarada assim, recebeu um não, porque ele queria uma vinha, uma plantação de uva, né? Recebe um não, vai para casa, aborrecido, não come, não bebe, e fica lá aquela cara azeda, lá emburrado. Aí a mulher dele, irmãos, vê aquilo, né? E pergunta para ele: ô rapaz, por que você está desgostoso? Seu espírito está desgostoso e você não come pão. Ele vai, feito um menininho pirracento, fala para a mulher dele o que era. Ah, porque eu pedi o Nabote, versículo 6, pediu Nabote a vinha dele por dinheiro, ou se ele preferiu uma troca por outra vinha, mas ele disse que não ia me dar a vinha. Pronto, querido, certas coisas que a gente fala, e se fala com a pessoa errada, o diabo aproveita. Essa é a questão. Eu até brinquei que as irmãs fizeram um trabalho, né, na sexta-feira, falando de mulheres abençoadas, e eu vim no domingo, falei de um punhado de mulher que não era nada abençoada, e entre elas eu falei de Jezabel, porque a Bíblia relata mais mulher que não era abençoada do que eram, sabe? E é claro que a Bíblia, Deus faz isso, é para que a gente saiba o lado bom, o lado ruim. Então veja só, o que essa mulher faz? Ela ouve o marido emburrado, o marido com problema, ao invés dela tomar uma atitude bonita, né, igual a de Abigail, que também as irmãs falaram aqui, não. Mas também o que se esperava de uma mulher, né, desse nível? Ela vai, muito pelo contrário, ela vai falar, além de chamar a atenção do marido: peraí, você é rei ou não é em Israel? Se você é rei, por que você fica resmungando aí, rapaz? Usa sua autoridade de rei, eu vou te dar a vinha. Ela diz assim, verso 7, e de fato, irmãos, ela trama uma coisa infernal e diabólica. Ela manda cartas escritas, né? Essas cartas, em geral, elas eram escritas em madeira naquela época. Então, essas cartas foram escritas, seladas com o anel do rei, né? Um selo do rei, foi distribuída entre as pessoas, os parentes, os vizinhos de Nabote, convocando todos eles para um júri popular, vamos chamar assim, de um júri popular, onde Nabote ia ser colocado na frente do júri. E qual seria a acusação? A acusação contra ele seria a de que ele blasfemou contra Deus. Veja bem como é que são os filhos do diabo, os filhos de Satanás. Eles usam a lei, eles usam a Bíblia para poder derrubar a gente. Aquela usou a lei. Existia uma lei lá na lei de Moisés, na lei mosaica, que se alguém blasfemasse contra Deus, não tinha outro fim, tinha que ser morto mesmo, apedrejado. Então, ela até entendia de Bíblia, ela pega a Bíblia e usa a lei para fazer uma maldade com alguém. E para isso, o que ela faz? Ela convoca, versículo 10, 2 filhos de Belial. Lembra os irmãos que os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. E aqui, ela convoca 2 filhos de Belial, pessoas do mal, pessoas diabólicas, pessoas que têm prazer de fazer o mal. E ela convocou essas pessoas com um propósito, né? Exatamente o propósito de testemunhar contra Nabote, confirmando que ele havia blasfemado contra o Senhor. Incrível, irmão, quando falei no Senhor, não, contra Nabote. Por que eu falei Senhor? Falei Senhor porque o pano de fundo dessa acusação contra Nabote é muito parecido, irmãos, com o pano de fundo da acusação de Jesus. Por isso que eu falei Senhor, eu peguei aqui, adiantei para vocês. Se vocês forem olhar, o pano de fundo é o mesmo, né? Contra Jesus foi convocado também filhos de Belial para acusar Jesus de que ele tinha blasfemado contra Deus, e por aí foi. O pano de fundo é mais ou menos o mesmo. A estratégia do diabo não muda, irmãos, é sempre a mesma. É acusar os filhos de Deus, ou criar uma situação que os filhos de Deus são acusados. É o papel de Satanás. Por isso a palavra é tão séria, a Bíblia é tão séria, para a gente tomar cuidado com o falso testemunho. O falso testemunho é terrível, ele derruba, ele é diabólico, ele é infernal. O juiz aqui da terra, ele não aceita um falso testemunho. Quem já foi em algum julgamento sabe disso,
que a pessoa, né, ela jura, ela promete ser verdadeira em qualquer situação, né? E caso ela não queira se comprometer com alguma coisa, ela tem o direito de ficar em silêncio, mas nunca falar mentira. A mentira é diabólica. A própria, lá no Novo Testamento, a palavra vai dizer, né? Quem é o pai do diabo? Quem lembra? Quem é o pai do diabo? Quem é o pai da mentira? Eu já estou dando a resposta para vocês. Quem é o pai da mentira? Entendeu, irmão? Então, mentir não é de Deus. A gente tem que ser sincero, ser verdadeiro. A gente tem que buscar ser sincero e ser verdadeiro, tá? Então, faça isso, procura. O falso testemunho, ele é infernal. E o pano de fundo aqui é o mesmo. Ela, então, consegue pegar esses dois homens, esses dois filhos de Belial, põe eles na frente, né? Para que ele, versículo 10, para que eles testemunhem contra Nabote, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora da cidade, verso 10, para ser apedrejado. Por que levar para fora da cidade? Porque é lá que deveria ser apedrejado. Igual Jesus. Jesus foi levado para fora da cidade, para lá Jesus ser morto, e foi morto, né, crucificado. Então, irmãos, quando ele fala para sua esposa, ele abre o caminho para ela elaborar mais um de seus planos diabólicos para matar uma pessoa inocente e aí ficar com a herança dele. Meu Deus, o que as pessoas fazem por um pedaço de terra, né? O que as pessoas fazem por uma plantação? O que as pessoas fazem com a propriedade do outro? Que capacidade que as pessoas têm? E a gente precisa o tempo todo, irmãos, orar para que no nosso coração também não exista este desejo de possuir o que é dos outros, porém, no outro nível. Às vezes, irmão, você está no seu trabalho, você deseja possuir o cargo do outro, não é? A Bíblia vai dizer sobre isso, para a gente não desejar a mulher do próximo. Está vendo? É outro aspecto que a gente tem que pedir a Deus. Peraí, eu não posso desejar o que não é meu. O que é meu, o que não é meu, não é. Isso aqui foi sim, isso aqui essa é a questão de querer desejar o do outro, é inveja. Aqui no caso de Nabote, vai muito mais do que inveja, né? Na verdade, é uma coisa diabólica. Por isso que eu disse para vocês que ele sairia do capítulo anterior, ele vai sair um trator na maldade, ele vai sair muito pior do que era, por causa disso mesmo. Ele vê uma vinha, pensa bem, analisa bem o texto que nós estamos estudando. Ele tinha uma propriedade, o rei, e colado com a propriedade, fazendo divisa, Nabote tinha. Isso quer dizer que ele já viu aquela propriedade há muito tempo. Por que agora ele chega naquela fúria e deseja e fica tão aborrecido porque ele não conseguiu o que ele queria? Foi mal no negócio, né? Agora, vamos ser sinceros, talvez você tivesse tido um bom argumento, uma boa conversa, né? Mas mesmo assim, pela Bíblia, como eu mostrei para vocês em Números, ele não podia vender aquela propriedade, porque Deus não permitia que a herança passasse. Mas no nosso caso, viu, irmã? Sim, é a inveja. A pessoa às vezes está trabalhando, deseja o cargo do outro, e ela é capaz de tudo para conseguir aquele cargo, até mesmo mentir e enganar a pessoa. No mundo isso é muito comum. Dentro da igreja também muitas vezes isso acontece. A pessoa vê um cargo, ela deseja, ela começa a tramar, armar, né? Deseja o fracasso do outro para que ela apareça, né? Ao contrário daquela música, daquele hino bonito, que ele cresça, né? E apareça, que eu diminua. Os crentes muitas vezes derrubam o outro, não apoiam o trabalho do outro, não apoiam aquilo, para que o outro vá mal, e aí o outro não continue no cargo. A gente vê isso aí dentro dessa igreja, nós já vimos, isso é infernal, isso é diabólico, isso é do capeta, isso é de Belial, isso é de Satanás. A gente não pode ser assim. Você tem que apoiar o trabalho que o outro faz, porque ele está fazendo para o reino. Então, quando você é mal com o outro, você está querendo derrubar o outro, não apoia, né? Então, a gente precisa de orar a Deus, porque em vários aspectos a gente age assim também. A gente age assim. Aqui era um pedaço de terra que o outro desejou, ficou triste, e a mulher dele armou uma situação. Quantos de nós, irmãos, já não armou situação infernal para poder conseguir alguma coisa, ou ocultar alguma coisa? Então, queridos, essa mensagem eu disse para vocês que ela tem muita lição para a nossa vida, que vale a pena a gente meditar nelas, né? Aí, seguindo, mas na segunda parte do texto, o que acontece? Ela consegue fazer o que ela queria. Ela chega ao ponto de dar notícia. Aí Nabote morreu, então agora
toma posse, né? Nabote foi morto, foi apedrejado, e a Bíblia vai dizer exatamente como aconteceu no versículo 13, na última parte. Nabote, o testemunho contra foi: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Olha bem, o apedrejaram e ele morreu. Mas dá um pulinho lá na frente, irmãos, em 2 Reis 9, para vocês verem quem é que morreu. Por isso que ela toma posse, tá? Ela toma posse da... É por isso que ela manda... É por isso que ela dá o resultado para ele que Nabote morreu. E aí diz a palavra assim no 15: ouvindo Jezrael que Nabote foi apedrejado e morreu, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, a qual ele te recusou a dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Mas os irmãos sabem muito bem, se o homem morrer, a herança dele fica para quem? Não é? Para os descendentes mais próximos, esposa e filhos. A única maneira dela pegar a herança do Acabe pegar, irmãos, era morrendo não só Nabote, mas morrendo toda a família dele. Isso fica claro, né, irmãos? Apesar que o texto de 1 Reis não conta, por isso que eu quero que os irmãos leiam 2 Reis 9, 26. Isso aí é quando Jeú mata Jorão e Jezreel. Olha bem o que diz. 25 e 26, tá? 2 Reis 9, 25 e 26. Disse Jeú a Abdicar, seu capitão: pega-te, lança-o no campo de Nabote, o jezreelita. Lembra-te de que, indo eu e tu juntos, o cavalo após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. Olha a sentença que o Senhor pôs sobre ele, sobre Acabe. Ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que está dizendo esse texto que não diz lá? Que morreu quem? A Bíblia, infelizmente ou felizmente, tá, irmãos? Eu não estou aqui para desfazer, eu digo infelizmente ou felizmente, é que ela não traz tudo conectado, mas lá na frente ela conecta. Então, por isso que estudo é bom você não ler a Bíblia só, mas é bom estudar para anotar, porque aqui em 1 Reis parece que só morreu Nabote, mas aí você tem que pensar, para ele morrer, tem que morrer a família também, para fingir, né, de acordo com a lei, que não tinha herdeiro. Mas aqui está dizendo, o Senhor, quando vai lançar uma sentença sobre Acabe, ele diz: ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. Então ali fica claro para nós que foi uma carnificina, foi uma chacina, na verdade, onde ele matou Nabote para poder conseguir herdar, né? Enfim, ele forçou a lei para que ele pegasse a herança, e nesse caso, né, não é assim que funciona. O que acontece então? Depois de tudo pronto, quando ele vai para tomar posse da terra, o que acontece? Deus, né, mostra, deixa claro o ato criminoso dele, né, e envia então Elias. Agora Elias volta em cena, que o repreende e dá para Acabe a mesma sentença dada a Jeroboão e a Baasa lá atrás, no capítulo 14 e no capítulo 16. O Senhor vai repetir as mesmas palavras. Olha bem o que diz, verso 20: disse Acabe a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Aí Elias responde: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Por que Acabe vira para Elias e fala: já me achaste? Na verdade, irmãos, é por uma razão. Ele estava querendo dizer mais ou menos assim: já descobriu o que eu fiz errado? Porque ele era profeta. E ele era um calo, Elias era um calo no pé de Acabe, assim como João Batista no Novo Testamento era um calo no pé de Herodes e de todo aquele povo que vivia na prática do pecado. Esse versículo então aqui, quando ele fala: já me achaste, ele está querendo dizer mais ou menos assim: Deus já descobriu o que eu fiz, não porque haja algo encoberto para Deus, mas nesse caso, Deus estava tornando público, ou seja, mostrando como, deixando descoberto o crime e a maldade que Acabe havia feito. Não adianta, irmãos, Deus traz a luz
a maldade que é feita em oculto, não adianta, é o caso aqui, porque a Bíblia relata para nós a estratégia e a trama que Jezabel fez, mas isso é porque está escrito para nós. Lá naquele momento não, foi uma trama, conversou com seu marido, escreveu a carta, enviou e assinou, como se fosse o rei que tivesse mandado a carta para que 2 filhos de Belial testemunhassem contra Nabote. Então isso tudo foi uma trama, nós sabemos que estamos lendo, mas aqui Deus então mostra tudo e Deus dá a sentença. E a sentença vem no versículo 21, ele diz assim, Deus diz através de Elias, trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre. E aí continua, farei com a tua família como fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a Baasa, filho de Aías, por causa da provocação que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Então aqui fica muito claro, irmãos, que o ato criminoso dele não prevaleceu por muito tempo e Deus trouxe a memória. E aí vai acontecer que Jezabel também, vai receber sua sentença, que ela vai morrer junto aos muros. Não fica só a palavra contra Acabe. O verso 23 diz, também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Então aí Deus dá a sentença para todos eles, Agora, irmãos, o que está para acontecer nos versículos seguintes é algo tremendamente maravilhoso, e é algo só mesmo Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, para ser assim. Nunca vi em toda a história, nunca vi um Deus como o nosso Deus, irmãos. Olha o que acontece, esse homem, depois de toda a maldade, depois de tudo que Acabe fez de mal, o que vai acontecer? Ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender, irmãos. Vai se arrepender de tal maneira que Deus vai abrandar a sentença que havia dado. E aí eu fico pasmado, eu fico bobo imaginando que esse Deus nosso é maravilhoso. É claro que o meu conselho para você, o conselho do próprio Deus é não se arrisca. Não vai fazer coisa errada por aí, crendo que Deus é tão bom e misericordioso como nós vimos aqui, porque talvez você não pode ter a mesma chance que Acabe teve. Amém, igreja? Está entendendo? Isso aqui não é, e quem vai nos ouvir também depois lá pela internet, isso aqui não é para você viver por aí, vivendo, fazendo coisas erradas e coisas más, crendo que Deus é bom, igual foi aqui com Acabe, então ele vai ser bom comigo. Não é assim. Nem todo mundo tem a mesma oportunidade, a mesma chance. A Bíblia fala de um outro rei também, que Deus mudou o plano com ele, que foi o rei Ezequias. Deus olhou para ele, teve misericórdia, mudou seu plano. Agora, irmãos, vamos mesmo ler esse texto para você ver que coisa que Deus faz. Que Deus como esse Deus, hein? Que Deus há como nosso Deus. Veja bem, verso 25. Olha só que currículo, irmãos, que esse que Acabe tem. Não houve ninguém como Acabe, irmãos, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que coisa! O currículo dele termina no versículo 25, dizendo que não houve nenhum homem tão mau como ele, que se vendeu. Por quê? Porque por trás dele tinha uma mulher que instigava ele. Que coisa, que praga. Lembra que domingo eu falei, Deus mandou dizer, pregar e dizer, você é bênção ou maldição? E eu fiz essa pergunta, você inferniza a vida do seu marido, ou o marido, você inferniza a vida da sua mulher? Isso aqui é um caso, irmãos, que Deus me mostrou. Essa mulher infernizava a vida do homem. Tudo bem que ele poderia ter tomado um posicionamento diferente, mas não vamos entrar nesse mérito, para a gente também não torcer o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz para nós que o currículo péssimo, não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o mal, porque a mulher dele instigava ele. Então essa mulher era a força motriz, essa mulher é o que empurrava ele para fazer coisa errada, e ele ia e fazia, Misericórdia, irmãos, que extremo que chega. É por isso que Deus mandou trazer aquela palavra para cada crente desta igreja refletir e ver se você é bênção ou maldição, tá? E eu falei isso, os irmãos estiveram aqui, ouviram. É para o marido mesmo olhar e falar, eu sou bênção ou eu sou inferniza, eu só trago praga na vida da minha mulher, eu infernizo ela. E ela olhar e pensar a mesma coisa, eu sou bênção ou
eu só infernizo a vida desse homem e levo ele para o inferno, sei lá o quê. Mesma coisa os filhos com os pais com os filhos. É a palavra, irmãos, que a gente pega para nós e sai daqui diferente. Porque você vai para casa e vai ver, peraí, você é mesmo bênção? Você é aquele que empurra para a bênção ou empurra para a maldição? É coisa de Deus, né, para nós, é a lição, né, que a Bíblia traz e que a gente precisa passar em revisão nossa vida pela Bíblia Sagrada. Então veja bem, seguindo aí, o verso 26 vai continuar o currículo de Acabe. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Aí entra o versículo 27, né? Talvez já está todo mundo pensando assim, esse Acabe vai ter um final ruim, vai se danar todo. Aí aparece o versículo 25, aliás, 27, 28, 29, que diz assim: quando Acabe ouviu estas palavras, qual palavra, irmãos? A sentença, que Deus ia detonar com ele, o que ele fez? Rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano e jejuou, pano de saco e jejuou. Ele dormia em sacos e andava humildemente. Meu Deus! Aí a Bíblia fala que então a palavra de Deus vem para Elias, o tisbita, e fala: não viste, Elias, o que Acabe se humilha perante mim? Deus faz uma pergunta ainda para o profeta. Ô irmão, vou falar para vocês, viu? Tarefa de pastor, tarefa de profeta, misericórdia. É sério, querido? Tem muitos aí querendo ser profeta, ser pastor, ser 300 coisas, eles não têm noção do que é. Está vendo? Isso aqui é uma coisa, uma realidade que acontece. O camarada faz tudo quanto é coisa podre, mas a misericórdia de Deus é tão grande, a gente tem que aprender a viver isso todo dia. Aí Deus vai e fala para Elias: olha, volta lá, né? Porque Deus dá pergunta para ele: você viu, Elias, que Acabe se humilha perante mim? É uma pergunta que Deus faz para Elias. A Bíblia não mostra a resposta de Elias, mas Deus fala: portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. É por isso que eu disse para vocês, irmão, não existe outro Deus igual o nosso Deus. É por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque eu sei de muito crente, até mesmo dessa igreja eu já vi, que anda matando os outros por causa dos seus pecados, porque acha que Deus sai matando. Não é assim, querido. A pessoa faz tudo quanto é coisa errada, mas se ela alcançar o coração de Deus, como se ela alcançar? Porque não é de boca. A gente não se humilha e não pede perdão, a gente não perdoa de boca só. A verdade, Deus tem que ver isso no coração. Foi o que Deus viu aqui. É igual Deus viu em Nínive. Deus viu em Nínive, na verdade, um arrependimento que tocou o coração dele e mudou a sentença. Então, quando Deus vê mudança de caráter, não tem outra, querido. Isso move o coração de Deus. É por isso que eu digo, não há outro Deus como o nosso Deus. A gente até cantava um hino assim nos Estados Unidos, não sei se aqui existe ele: não há um Deus como o nosso Deus, não há um Deus como em Israel, não há um Deus como o nosso Deus, não há um Deus como em Israel. Ia cantando que não há outro Deus como Israel. Não há, querido. Procura aí em algum lugar para você ver. E eu queria que nós também aprendêssemos com esse Deus. Vamos aprender com Deus, irmãos. E não vamos ficar mandando ninguém para o inferno antes da hora. Porque a pessoa pode fazer tudo quanto é pudriqueira na vida. Mas se ela, de fato, tocar o coração de Deus, como é que a gente toca o coração de Deus? Sinceridade. Não é aquele negócio de encenar, que eu perdoei, que eu estou bem. Não. Se a pessoa, irmãos, alcançar o coração de Deus, Deus faz isso aqui, ó. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque na verdade, talvez a gente comece a desenhar o caminho que ele traçou, Acabe traçou, e aí a gente já deu a sentença, vai morrer mesmo. E aí, irmãos, Deus vai dar a sentença para ele, né? Que Deus, quando Deus vê que ele se arrepende, Deus abranda a sentença, mas o seu filho vai sofrer todo o mal que viria sobre ele. Isso aí nós vamos ver nos capítulos anteriores. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, verso 29, não viste que Acabe se humilha perante mim? Aí Deus fala, portanto, visto que Acabe se humilha perante mim, eu não trarei todo este mal nos dias de Acabe, mas vou trazer
nos dias de seu filho. Então o que Acabe fez na verdade? Livrar o lombo dele. Quando ele se arrependeu, ele livrou o lombo dele. Mas Deus falou, ele vai morrer, ele não vai ver isso tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer. Já mudei de ideia, não vou fazer isso mais, porque ele se humilhou e arrependeu. Então com ele, eu vou fazer assim, ele não vai ver o mal, mas o filho dele vai ver. Isso, por que eu trago isso aí? E muito claro, para que também você não saia daqui nessa noite entendendo que essa extensão da misericórdia de Deus, ela é jogada pelo ar e tal, é assim mesmo. Não, primeiro, tem que haver um arrependimento genuíno que Deus vê que houve, não é encenação. Primeiro ponto, Acabe conseguiu isso. Deus então vê, muda a sentença. Em que ele muda? Ele ia fazer todo aquele mal para Acabe ver. Então ele fala, não vou fazer nos dias de Acabe, mas Deus só atrasa um pouco a coisa. A coisa era para acontecer nesse tempo, vai acontecer no tempo do seu filho. Você vai morrer, não vai ver nada, mas o seu filho vai sofrer para burro por causa do seu pecado. Está vendo, queridos? Então, se você pecou feio e você clamou a Deus por graça e misericórdia, certamente Deus te ouviu, se foi sincero, e Deus vai te fazer alguma coisa, mas agora tua família e tua descendência vai levar as consequências. Aí tá, onde se arruma isso, pastor? Que a família vai levar a consequência? Tá aí, ó, em Êxodo, na lei, Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Mas vamos dizer que se o filho de Acabe, vamos dizer, se o filho de Acabe fizesse o que era reto aos olhos do Senhor, minha pergunta é teológica e bíblica. Deus disse que não ia fazer o mal nos tempos de Acabe, porque Acabe se arrependeu, se humilhou. Mas ele disse que ia fazer mal nos dias do filho de Acabe. Vamos lá. E se o filho de Acabe visse aquilo, se humilhasse, se arrependesse, de coração também, o que ia acontecer? Deus ia mudar, mas só que eu já adiantei a leitura, quem adiantou viu, que ele não mudou, ele vai fazer coisa errada, então Deus, então aí a maldição cola, a maldição de Êxodo é essa, a maldição, Deus está, o tempo todo nós estamos vendo, irmãos, que Deus profere uma sentença, acabou, vai morrer, mas se o camarada se humilhar, Deus não vai mais, o tempo todo Deus dá sentença, mas na verdade, o poder e a autoridade para mudar a sentença está em nós, amém, igreja? Por que está em nós? Vai fazer, Deus vai detonar. Se humilha e se arrepende, a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus vai e muda o seu plano. E vai assim. É por isso que Deus promete visitar a iniquidade da terceira e quarta geração, mas também Ele terá misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. É que as famílias não guardam a promessa. As famílias não guardam, as famílias não passam para outra geração a necessidade de seguir na bênção. É o que eu falei para nossas meninas, e espero que elas falem para os nossos netos. Eu falo para elas, olha, não existe esse tem de maldição, você tem que ir firme no caminho de Deus, que a sua geração vai ser tranquila. Agora, nossos netos, firma no Senhor, que vai mais uma. Aí os netos, os filhos dos netos, têm que falar para outro, falar, e seguir, queridas, as 1000 gerações da promessa de Deus. É assim que funciona. Não tem como, Deus não muda e não vai mudar, é assim. Os irmãos se lembrem de uma coisa, que eu sempre falo nos estudos, o modo de Deus agir é padronizado, Deus não muda o modo de agir, Deus dá uma sentença de morte e morre, mas se arrepender, Ele muda a sentença, é assim, é padrão, se você tocar o coração de Deus, a sentença de maldição, de mal que Ele ia deixar vir, Ele muda. Isso porque é o plano de Deus para nós. Então, eu sempre falei, marca como Deus fez no passado, que você sabe como Ele vai fazer hoje, e você sabe como Ele vai fazer no futuro. É por isso que Deus não muda, não há nele mudança nem sombra de variação, é nesse ponto. Tem gente que entende que Deus não muda, Deus não se arrepende, tem gente que entende tudo errado. Deus se arrepende sim, Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus se arrepende do mal que Ele vai fazer quando a pessoa se converte, se busca Ele. É assim que funciona. A gente entende mal o significado da palavra e às vezes fica carregando uma imagem de Deus totalmente errônea, tá? Então, irmãos, podemos concluir o quê? Que Deus envia deixa eu virar minha folhinha aqui. Podemos concluir o quê? Que toda maldade tem perna curta, né? Os irmãos já ouviram falar que a mentira tem perna curta?
Então toda maldade, irmão, ela dura pouco, né? E sempre é descoberta por Deus. Então não há nada que a gente faça e que vai continuar para a eternidade. Deus sabe de tudo, Ele vê todas as coisas e traz as coisas em oculto. No entanto, irmãos, quando se arrepende verdadeiramente, ainda que tardiamente, Deus muda sua sentença, pois Ele é eternamente misericordioso. No caso de Acabe se arrependeu muito no final, mas isso valeu para ele. Por isso que eu disse, ainda que a pessoa se arrependa tardiamente, Deus muda sua sentença. Isso tardiamente, porque ele poderia ter feito isso lá atrás, e certamente ele teria tido um reinado muito abençoado, mas foi no finalzinho, tal, ele vai morrer, assim como Deus disse que ele ia morrer, mas o sofrimento que Deus falou que viria sobre Israel, virá junto com o filho dele. Porém, continuando, mas ai das gerações futuras, porque Deus apenas adia sua sentença, atingindo em cheio os filhos até a terceira e quarta geração. Então, querido, você precisa viver uma vida reta diante do Senhor, não só por você, mas faça isso pelos seus filhos, faça isso pelos filhos dos filhos. Então a gente tem que ter uma visão, visão de coisa da eternidade. Então o que a gente planta, será plantado e será colhido. E aí, mais cedo ou mais tarde, a gente colhe. Então eu termino dizendo, olha, Deus, sim, sua infinita misericórdia, muda a sentença quando uma pessoa se arrepende, ainda que se arrepende tardiamente. Mas ai das gerações futuras, porque Deus apenas adia sua sentença, atingindo em cheio os filhos de Israel até a terceira e quarta geração. Lembra que quando Israel perturbou Deus, e Deus falou que não ia no meio do povo, ia matar o povo todo, ia fazer de Moisés uma grande nação, Moisés intercede pelo povo, ali Deus se arrepende do mal que ia fazer, porém, ele não mata naquele momento. Os irmãos lembram disso, ele leva o povo e depois ele diz, ninguém acima de 20 anos desta geração vai entrar na terra prometida, e não entra, só entra dois, você sabe quem? Josué e Calebe. Nem Moisés entrou, não porque Moisés murmurou, mas porque Moisés, não glorificou a Deus lá naquele momento das águas lá. Então, irmãos, Deus não é Deus assim de brincadeira, A gente faz errado, a gente pode preparar o lombo, E ele, quando ele abre mão, por exemplo, não matou Acabe, como disse, nem deixou ele ver o mal veio depois para a geração futura. Quando Deus não destruiu Israel no deserto e fez de Moisés uma grande nação, ele deixou o povo andar mais um pouco, mas ele não deixou que aquela turma de 20 anos para cima entrasse na terra prometida. Ele só adiou a coisa, levou mais para frente. Assim é o nosso Deus, queridos, e vale a pena conhecer o nosso Deus para que a gente possa, em todo o tempo, buscar viver uma vida reta diante do Senhor. Imagine que todo o mal que a gente faz, Deus anota e está tudo anotado. A Bíblia diz lá no Novo Testamento, lá no Apocalipse, cada um será julgado segundo as obras feitas por meio da carne, E foi lido um livro, outro livro e outro livro, e cada um foi julgado segundo o que estava escrito. Brincadeira, hein? Tinha que ter esse livro, É isso aí, assim que funciona. Então vamos fazer o bem, vamos buscar a Deus e vamos levar as cacetadas que for necessárias, mas vamos saber, estamos somando diante de Deus. O que está escrevendo aquele livro a nosso respeito? É isso que importa, amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, te agradeço, te louvo, te bendigo pela tua palavra. Deus, como é bom ver como o Senhor age. O Senhor é bondoso, é misericordioso, se arrependendo o homem de coração, o Senhor muda a sentença, ainda que as gerações futuras possam colher frutos daquilo que plantamos, mas se nós passarmos para os nossos filhos que eles devem ser tementes a Deus, e eles não podem ir pelo mesmo caminho que nós andamos, Senhor, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai também mudar a sentença. Assim o Senhor é misericordioso com até 1000 gerações daqueles que o amam. Muito obrigado, eis-nos aqui clamando pela tua ajuda e tua misericórdia. Muito obrigado mais uma vez, leva-nos em paz e nos abençoe no restante da semana. É o que te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.